Quero saudar os amados irmãos com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Seria tão bom ter os irmãos aqui em minha frente, mas a situação atual não nos permite. Mas mesmo assim, queremos louvar a Deus porque os irmãos estão aí. Acreditamos que estarão acompanhando esse nosso tempo de estudo bíblico e queremos agradecer a cada um dos irmãos que, terça-feira após terça-feira, tem se empenhado em sentar e buscar o mecanismo de ouvir estudo bíblico que oferecemos aqui na igreja. Hoje estaremos falando de algo que parte do Antigo Testamento para o Novo. Festividades do Antigo Testamento e o seu simbolismo em Cristo Jesus. Festividades do Antigo Testamento e o seu simbolismo e o cumprimento em Cristo. Então, as festividades apontavam para Cristo e como apontavam para Cristo, vamos ver em que posição se enquadram estas festividades com a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Oremos. Bom Deus e bom Pai, te adoramos, Senhor. Glorificamos e exaltamos o teu nome porque és digno de receber honras, glórias e toda exaltação. Muito obrigado pela tua suficiência e pela tua providência, Senhor. Pedimos a tua iluminação e instrução neste estudo bíblico para entendermos, Senhor, como estavas tu prefigurado nas realizações festivas do Antigo Testamento e que, Senhor, encontrou tudo isso no cumprimento, Senhor, através da sua pessoa, quando vieste a este mundo em nosso favor e quando também tornares a voltar para vir nos buscar. Muito obrigado por tudo quanto irás fazer em nosso favor. No nome e para a glória de Jesus nos oramos. Amém. Amados irmãos, temos várias festividades que o Antigo Testamento celebrava por ordem do Senhor, que era Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Estas eram as festas que todo Israel devia celebrar segundo a orientação de Deus. O que são festas do Senhor, afinal? As festas do Senhor são as festas ordenadas por Deus ao seu povo, conforme está escrito no livro de Levíticos. E Colossenses nos faz entender ainda muito mais, dizendo que estas festividades eram sombras daquilo que iria acontecer, iria aparecer, apontavam para o verdadeiro, que é o próprio Cristo. Estamos a falar de Colossenses 2, o versículo 17. A primeira festa que nós encontramos como uma festa de celebração obrigatória, que durava um dia, é a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, olhando para o que Jesus afirmou, aliás, João afirmou acerca de Jesus, é que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Páscoa celebrava a saída do povo de Israel da escravidão do Egito. E o sangue aspergido nas portas era sinal de uma morte antecipada naquela casa, de modo que o anjo da morte pudesse passar por cima, porque é exatamente isto, Páscoa. Passar por cima, livrar ou poupar. Podemos entender com isso que quem está em Cristo, recebe Cristo como Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz que a morte de Cristo é imputada nele. Daí que não pesa mais sobre ele a segunda morte. Então haverá Páscoa, poupar, passar por cima, no dia do julgamento final para a condenação eterna e morte eterna. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Êxodo 12, versículo 14.
Quando lemos no Novo Testamento, encontramos que várias vezes Jesus participou em festividades, inclusive festividade da Páscoa. Ele se identificava com os hábitos e costumes do povo judeu. Sabei que daqui a 2 dias é a Páscoa, falou Jesus, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Estamos a ler em Mateus 26, 2, Marcos 14, 1, Lucas 22, versículo 8, 11, 13, e assim como 15, e João 2, versículo 13 e 23, João 6, 4, João 11, 55, João 12, 1 e João 13, versículo 1. E a palavra de Deus diz o seguinte em Êxodo 12, 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. E Paulo identificou a pessoa de Jesus Cristo naquele cordeiro e cujo sangue nos purifica de todo o pecado. É o sangue da nova aliança, o sangue de nossa redenção. O sangue que foi oferecido como pagamento do nosso pecado, que faz com que a justiça de Deus seja satisfeita e nós sejamos justificados perante isso. E somos libertos do poder do pecado. Então, podemos ver nisto que a palavra de Deus nos faz entender que aquela festa da Páscoa apontava para Cristo. Em 1 Coríntios 5, versículo 7, diz, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Podemos ver aqui o cumprimento da Páscoa. Cristo é que é a nossa Páscoa. Então, nós não estamos presos à Páscoa da festividade judaica, mas nós estamos com Cristo, que é a nossa Páscoa, é Ele que se torna o instrumento do nosso livramento e da nossa salvação. João 1,29 diz o seguinte, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,36 diz o seguinte, e vendo passar Jesus disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Então esta festa tinha duração de 1 dia e na cruz do Calvário Jesus se entregou por nós, se tornando a nossa Páscoa, o instrumento que nos livra da condenação eterna. Temos a segunda festa, a festa dos pães ázimos. Jesus é o pão da vida. Pães ázimos falavam de pão de uma festividade que era celebrada por uma semana. Diz assim a palavra do Senhor, guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Êxodo 12, versículo 17. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. Levítico 23, versículo 7. Quando olhamos para a simbologia bíblica, 7 fala de perfeição, 7 fala de uma vida completa, fala de um tempo da ação de Deus para um propósito específico. Então, eram 7 dias de celebração com pães que não tinham fermento. Na palavra de Deus, encontramos em Romanos 6, 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Esta celebração tinha que ser pão sem contaminação. Então, a festa dos pães ázimos nos faz identificarmos com Cristo, aquele que nos santifica e nos purifica e nos faz caminhar com Ele até a eternidade, nesta dispensação da graça. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, diz a palavra de Deus. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi já sacrificado por nós. Já vimos esta passagem.
quando falamos da Páscoa. Então, se ele foi oferecido por nós, é ele que nos capacita a sermos santos. Israel devia entrar nesta semana sem nada, porque o fermento era sinal ou simbolismo de pecado e transgressão. Então, esta festa era festa sem contaminação. E temos outra festa que podemos encontrar o seu cumprimento em Cristo, a festa das primícias. O que queremos fazer entender aqui é que as festividades do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Não eram somente celebrações de festa para se comer e beber, mas era uma instrução para Israel, uma chamada de atenção para estar preparado para aquilo que Deus ainda ia mandar para a humanidade. Cristo foi feito as primícias dos que dormem, diz a palavra de Deus. Então, na festa das primícias, Cristo é identificado como as primícias dos que dormem. É certo que antes de Cristo houve ressurreição, pessoas que retornaram à vida. Mas ninguém retornou à vida para nunca mais morrer. Então Cristo se tornou as primícias dos que dormem, porque ele foi o primeiro da real ressurreição, que recebeu de Deus um corpo glorificado. Esta festa devia ser celebrada ao dia seguinte do sábado, ou seja, no domingo, ou primeiro dia de semana. Levítico 23, 11. Fala aos filhos de Israel, diz a Bíblia, e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra, que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceite. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote moverá. Levítico 23, 10 até 11. Então, como podemos ver aqui, esta festividade das primícias está apontando o que iria aparecer como colheita dos novos frutos. A colheita do que a machamba iria produzir. Como se trata de sombra do que viria a acontecer através de Jesus, o Senhor espera que aqueles que morreram em Cristo na Páscoa vivam uma vida sem pecado e sejam também vivificados na festa dos pães asmos e possam começar a produzir o fruto imediatamente. Encontramos aqui uma sequência. A Páscoa, que nos livra do pecado e da condenação. A festa dos pães asmos, que nos ensina a santificação. E encontramos, então, a festa das primícias, que nos ensina a produzirmos fruto. E o fruto principal que temos que produzir é ganhar almas para o Senhor. É daí que quando as pessoas receberam o poder do Espírito Santo, Pedro, a primeira coisa que fez depois daquele enchimento foi ministrar e ganhar almas para o Senhor. O segundo aponta para o Senhor Jesus, que foi feito primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, dando-nos a esperança gloriosa da ressurreição eterna. Isto é, através dele nós também alcançamos a ressurreição. As outras pessoas que voltaram à vida voltaram para si, mas Cristo ressuscitou em nosso favor para nos dar a possibilidade também de sermos ressuscitados. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, versículo 20. Mas cada um à sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios 15, 23. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esta é a nossa esperança. Que aqueles que estão em Cristo vão viver para sempre, a produzir fruto, e fruto que os leva à eternidade. Temos a outra festa, a festa de Pentecostes. Jesus capacita a sua igreja para a colheita. Na festa das primícias, apresentamos os frutos. Na festa de Pentecostes, produzimos fruto. Vamos atrás de trabalhar para colher. Esta festa é chamada também festa das semanas, ou da colheita. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Jesus envia o seu Espírito Santo para revestir a igreja, desde o alto para os que estavam à espera nele. Nós conhecemos muito bem essa história, que
o vento veemente, impetuoso, veio e invadiu a todos que estavam naquele lugar. E ficaram cheios do Espírito Santo, no tempo de Pentecostes. E o capítulo 1, versículo 8 de Atos, fala de que esse poder do Espírito Santo, ao descer sobre ele, ia lhes capacitar para ser testemunhas do Senhor em Jerusalém, na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Isso significa que iriam colher frutos para a vida eterna. Iriam colher almas para o reino de Deus a partir daquele revestimento de poder. Disse Jesus, em João 4,35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancos para a ceifa. E dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Escreveu Lucas 10, versículo 2. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Escreveu Lucas, no capítulo 24, versículo 49. Então, o Atos 2, versículo 1, nos faz entender o cumprimento desta festividade, Pentecostes. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, como que um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. Atos 2, versículo 1. É daí que então, nesta festividade, encontramos a grande pregação de Pedro, que depois disseram assim, o que podemos fazer, varões e irmãos? E Pedro disse, arrependei-vos. Depois do arrependimento vão ser batizados. E a palavra de Deus nos faz entender que naquele dia, mais ou menos 3.000 almas aceitaram o Senhor. Então, o Pentecostes nos prepara para a colheita. Daí temos que rever o nosso pentecostalismo. Buscamos o Espírito Santo para nos encher para qual propósito? Para exibir que temos poder mais do que os outros? Ou exatamente para sermos capazes de testemunhar acerca de Cristo, até que mais pessoas possam vir ao reino de Deus? O propósito do revestimento do Espírito Santo na vida do crente é capacitá-lo para o testemunho que trará glórias ao Senhor através da sua operação de salvação de almas. Outra festividade, festa das trombetas. Até aqui ouvimos das festas que apontavam para Cristo na sua primeira vinda. A trombeta fala de anunciar a volta do Senhor. Nós estamos a dizer que as festividades do Antigo Testamento apontavam para Cristo e tem o seu cumprimento em Cristo. Esta festa aponta para o futuro, para a volta do Senhor, o arrebatamento da igreja e, consequentemente, o fim das atividades da igreja na terra. Levíticos 23, 24 diz, fala aos filhos de Israel e dizendo, no 7º mês, ao 1º do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombeta, santa convocação. Tocai a trombeta em Sião e clamai em voz alta no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Joel 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Joel 2, 15. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Depois, porque no soar da trombeta seremos ressuscitados e os que estão vivos serão arrebatados. E Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4, 17, termina dizendo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens
a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, trombeta falava de santa convocação. Chamar o povo para se congregar em torno do Senhor. Na celebração ao Senhor. Na festividade ao Senhor. Daí que nós esperamos com alegria a vinda do Senhor Jesus. Para nos arrebatar, nos levar para si. De tal maneira que, através disso, possamos ter uma celebração nas bodas do Cordeiro. E no fim possamos voltar para reinar com Ele. E temos outra festa, a festa da expiação ou o dia do perdão. Jesus chama ao arrependimento e nos confere purificação de nossos pecados pelo seu próprio sangue. É assim que fala a palavra de Deus. Porque Cristo pagou o preço da nossa redenção. Cristo nos resgatou. Cristo nos deu tudo quanto nós precisamos para a nossa salvação. Levíticos 23, 27 a 29 diz: Mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda a alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Nós encontramos em Marcos 8:34, e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. E dizia a todos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, versículo 1. Então, dia da expiação é dia do perdão. E dia do perdão acontece quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador. E resolve caminhar com Ele de acordo com a sua revelação. De acordo com o que Ele estabeleceu para o dia a dia do viver dos salvos. Então, esta festa também apontava para Cristo. O único que tem capacidade de nos redimir e nos apresentar numa caminhada santa e agradável ao Senhor. Temos a outra festa, a festa dos tabernáculos. Jesus tabernaculou com a sua igreja durante uma semana. Era a festa de uma semana. Tabernacular é vir habitar no meio de. Na festa dos tabernáculos celebravam o tempo em que Deus, através da sua manifestação no deserto, habitava no meio do seu povo. É por isso que o tabernáculo era o lugar da habitação de Deus no meio do seu povo. E Jesus é Emanuel, Deus conosco. Esta festa aponta para o reino milenial de Jesus. É a mais importante festa profética para a igreja. É a mais importante festa. Assim como a festa dos pães ázimos, esta festa dura uma semana, que significa um período de tempo completo, um período milenar. O governo do Messias sobre as nações na terra. E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiros. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7º o celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais de Israel ou em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Levítico 23, 40 a 43. No tempo em que os filhos de Abraão habitaram em tendas no deserto, nos faz lembrar isto. E Apocalipse 22 tem uma mensagem muito boa para nós, para nos lembrar esta verdade.
Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Devemos ter o nosso coração que Jesus vai voltar. E não somente vai voltar, vai nos levar para reinarmos com Ele na consumação dos séculos. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fala Mateus 28, versículo 20. E Paulo, quando escreve de uma forma sábia, em 2 Coríntios 5, versículo 2 e 4, diz: pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação que é do céu. Porque, na verdade, nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. É assim que nós anelamos. Anelamos caminhar com o Senhor. Anelamos viver com o Senhor. Anelamos que as festividades que apontavam para Cristo se cumpram a cada dia nas nossas vidas. Como podemos ver, todas as festividades apontavam para Cristo. Estamos a falar de tudo quanto os antigos celebravam. A Páscoa aponta para Cristo, a nossa Páscoa, aquele que nos livra da condenação eterna. Pães asmos, Cristo é o pão da vida. Ele que nos santifica para viver cheios de vida e cheios de santidade e de pureza. Das primícias, Ele se tornou as primícias dos que dormem. É por isso que os que estão em Cristo também vão ressuscitar juntamente com Ele. Tabernáculos, trombetas, Pentecostes. Todas essas festividades apontavam para Cristo. E Pentecostes fala da colheita de almas. E trombetas, que um dia vai soar a trombeta e nós também estaremos arrancados para uma santa convocação para estarmos com o Senhor para sempre. A expiação foi feita por Cristo. E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Ele se tornou instrumento da sua justificação e da sua justiça. Daí estaremos tabernaculando, vivendo com o Senhor para sempre, caminhando com Ele, servindo a Ele de eternidade a eternidade. Então, amados irmãos, valorizemos a vida de Cristo Jesus, a sua instrução que diz respeito às nossas vidas, onde todos nós devemos caminhar com Ele. Que Deus possa nos abençoar de tal maneira, amados irmãos, que possamos estar preparados para quando a trombeta soar, irmos à congregação dos santos para estarmos com o Senhor. Ore comigo. Bom Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque os antigos festejaram, apontando para o que seria feito através de Ti, Senhor Jesus. Obrigado pela iluminação, instrução e capacitação de entender estas verdades. Ajuda-nos, Senhor, a crermos, Senhor, no livramento que os antigos tiveram na Páscoa. E nós também acreditamos que porque Cristo é a nossa Páscoa, também seremos poupados no dia da condenação eterna. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos, Senhor, que temos uma vida de pureza e de santidade que adquirimos através de Cristo Jesus. E também nós temos, Senhor, a vida eterna que Ele nos outorga e nos capacita para ter. Ajuda-nos, Senhor, a acreditarmos, Senhor, na nossa responsabilidade e atividade de passar o testemunho para os demais, para que possamos ganhar mais almas para o Teu reino. Mas, Senhor amado, não possamos esquecer que um dia a trombeta vai soar para nos congregar juntamente a Ti, Senhor, para estarmos para sempre contigo. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos mais e mais estas verdades e a termos uma intimidade de comunhão contigo, de tal maneira que o Teu nome em nossas vidas e através das nossas vidas possa ser glorificado e exaltado. Te pedimos, Senhor, na esperança de receber, no nome de Jesus. Amém.